Eu quero dar boas-vindas à Maria Inês Franco, da BH Trans. Ela veio para a reunião presencial, então ela está aqui comigo no gabinete, que a gente fez uma montagem aqui agora para dar certo, né? E o objetivo é de falar sobre os nossos problemas com relação a tráfego de veículos pesados, mais especificamente na região da rua Rubens Caporale Ribeiro, no bairro Buritis. Então, eu vou, para contextualizar a reunião, eu fiz uma apresentação e eu vou projetá-la aqui para a gente e depois a gente abre para discussão, ok? Eu estou usando 2 computadores na mesma reunião, mas eu acho que vai dar certo. Bem, então vamos lá. Estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Bem, esse mapa aéreo é da região do bairro Buritis e logo abaixo a gente tem a linha onde é a divisa de bairro, mas mais especificamente nessa parte inferior aqui é onde passa o anel rodoviário. Então, o anel rodoviário dá acesso muito fácil ao bairro Buritis, né? É uma parte mais alta, é uma parte montanhosa, é justamente ali naquele grande declive que a gente tem de 5 quilômetros, que passa pelo Olhos d'Água, esse cantinho do Buritis, Betânia, até chegar lá embaixo, naquela ponte férrea, quase lá na Avenida Amazonas. Bem, o que ocorre na prática é que muitos caminhões, às vezes buscando rotas alternativas ou buscando retornos, acabam entrando no bairro por esse acesso logo ali na subida que chama Rua Moisés Calil. A Rua Moisés Calil, ela dá acesso a 2 ruas principais. A Rua Rubens Caporale Ribeiro, que é uma descida íngreme, e a Avenida Cristóvão Chiaradia, que é mais conhecida como Avenida da Escola Americana. Mas são dois declives realmente grandes. A gente está falando aí de uma região montanhosa. Dia 21 agora de abril, nós tivemos um incidente no local, um acidente, na verdade, né, onde um caminhão... só um momentinho. Nós tivemos um acidente envolvendo um caminhão carregado que desceu a rua e perdeu o freio, e sendo que ele acabou colidindo numa loja, mas graças a Deus era um feriado e por mão de Deus realmente ele acabou não criando maiores transtornos a outras vidas. Apenas o motorista faleceu, mas assim, o potencial de destruição que esse acidente tinha é imensurável. Ele passou sem freio por uma extensão muito grande do bairro e, no momento, o cruzamento que normalmente apresenta retenções e congestionamentos normais de um cruzamento, não tinha, graças a Deus, ninguém. Então, assim, esse acidente chocou muito a população e, digamos que é o nosso principal motivo de estar aqui hoje conversando sobre esse assunto, porque ele relembra uma sequência de situações que o bairro já passou e que muitas vezes acabam sendo esquecidos, porque não é o primeiro acidente com caminhão. Ele é um dos acidentes que já aconteceram. Eu trouxe aqui para vocês outras imagens aqui. Esse caminhão perdeu o freio em plena Avenida Professor Mário Werneck. Ele também é um caminhão que veio do anel rodoviário, transitou pelo meio do bairro e na altura ali da parte dos bancos, próximo da faculdade, ele perdeu o freio, atravessou o canteiro central, foi em direção a um ponto de ônibus, mas o motorista desviou, porém pegou
um motoqueiro que estava estacionado, ele não estava em movimento, e infelizmente esse rapaz veio a óbito. Mas foi um acidente também muito impactante. O falecimento chocou, porque infelizmente esse rapaz ficou lá estendido e o trânsito todo do bairro foi bloqueado. Tivemos também um outro acidente que aconteceu já na descida da Avenida Professor Mário Werneck, vindo da Barão Homem de Melo. Então, é o outro lado do bairro, mas o veículo passando por uma parte que é sinuosa, colidiu de frente com o poste e acabou trazendo muitos transtornos, porque o trânsito também foi bloqueado. Tivemos um pouco mais tempo atrás, um acidente que envolveu inclusive uma obra da prefeitura. Em 2018, a Mário Werneck passou por uma reconstrução em frente ao Parque Ageu Pio Sobrinho, e os caminhões que vinham entregar a massa asfáltica para a pavimentação da via, todos obviamente vinham do anel rodoviário. Ao entrar no bairro, nesse caso na Avenida Cristóvão Charadia, esse caminhão perdeu o freio, o motorista colidiu com uma árvore e tombou. Porém, como ele estava sem freio e certamente isso deve ter gerado uma situação de desespero, o ajudante que estava dentro do carro tentou saltar do carro antes da colisão. Então ele caiu no asfalto, porém, como o veículo tombou, a massa asfáltica veio toda em cima dele, também infelizmente veio a óbito e foi um acidente terrível. Foi um acidente que inclusive criou mais de um problema, né? Além da questão da vida, travou também o trânsito do bairro, e os moradores vão se lembrar bem dessa situação. Mas o que eles têm em comum, basicamente, é que são veículos carregados com capacidade de carga alta e que entram no bairro e geram acidentes perigosos, né? Esse último que eu vou apresentar aqui também é um caminhão que perdeu o freio em plena Mário Werneck, na descida. Hoje já é um local sinalizado, que é pista escorregadia, declive, mas mesmo assim a gente ainda encontra com situações como essa. Ele perdeu o freio e bateu na árvore no canteiro central, né? Nessas horas a gente até fala que ainda bem que tinha uma árvore, porque ele poderia passar direto e encontrar com outro veículo no sentido contrário. Em suma, são acidentes que acontecem justamente pelo tráfego desses veículos dentro do bairro tão adensado como é o caso do bairro Buritis. Qual que é um dos motivos que a gente entende que isso acaba acontecendo? Uma coisa são os veículos que estão endereçados a chegar no bairro Buritis. Então, um veículo vai fazer uma entrega, igual aquele caso do caminhão de massa asfáltica, ele não tinha outro lugar para passar, talvez, do que seja por ali. Ou se ele tivesse que passar por um lugar menos íngreme, ele deveria dar uma volta muito grande, que ele iria lá na entrada do bairro Betânia para acessar o bairro Buritis pela Avenida Dom João VI, dentro do bairro Betânia. Então, assim, a gente sabe que isso não acontece na prática. Mas, às vezes, e foi o caso desse último acidente do dia 21, os motoristas são induzidos pelo próprio GPS a fazer um retorno dentro do Buritis. Então, imaginem, senhores, um veículo que está perdido, ele está buscando um retorno no anel rodoviário, e aí o GPS manda ele entrar no bairro Buritis e manda ele descer a rua Rubens Caporale Ribeiro. Ele não vai deixar de fazer essa manobra porque ele está sendo orientado aí pelo próprio mapa de rotas que é gerado automaticamente. Então, ele mesmo sem saber e sem querer, acaba entrando no bairro. Esse caminhão da colisão do dia 21, para vocês terem uma ideia, era um caminhão que queria ir para Nova Lima descarregar o granito. E ele, na verdade, entrou errado no anel rodoviário, lá naquela bifurcação do Olhos d'Água, ou seja, ele deveria ficar à esquerda e passar pela ponte, passar em frente o Leroy Merlin em direção ao BH Shopping e entrar à direita naquela alça para pegar a estrada de Nova Lima. No entanto, o que ele fez? Ele errou, entrou no anel rodoviário. No que ele entrou no anel rodoviário, certamente as indicações de rota mandavam ele entrar no Buritis, passar pela Avenida Professor Mário Werneck
e sair lá no BH Shopping e subir na Raja Gabália. Então, é uma pessoa de fora que não tem consciência nenhuma do bairro e muito menos desses pequenos problemas de declividade, enfim, os perigos que existem na cidade normalmente. Afinal de contas, Belo Horizonte é uma cidade montanhosa e às vezes a gente pega aí motoristas que estão vindo de outras capitais que tem uma topografia mais tranquila, né? Eles não estão acostumados com esse tipo de situação. Eu acabei de descobrir que o LibreOffice, se você digitasse 10 vezes aqui para pular de slide. Bem, para contribuir para essa discussão, nós, conversando com lideranças locais, com pessoas que já haviam sinalizado este problema, nós trazemos aqui nesse PowerPoint uma proposta de intervenção com uma sinalização robusta para o local, para justamente minimizar o risco desses caminhões entrarem no bairro, os que têm endereçamento no bairro de carga ou de descarga, e principalmente de tentar tirar do bairro aqueles motoristas que não eram para estar ali. Então, nós vamos apresentar aqui um conjunto de sinalizações que nós imaginamos ser interessantes. A primeira delas é no próprio anel rodoviário. Essa placa indicando a entrada para o bairro Buritis, ela existia, porém, devido a um acidente que ocorreu, simplesmente nunca mais foi reposta. Então, são os problemas que a gente encontra aí nas concessões, no caso aí a Via 040, sob supervisão do DENIT, que, uma vez que existem os acidentes no anel, eles não fazem recomposição da sinalização. Por que a gente entende que é importante essa placa indicando o acesso ao bairro? Para as pessoas entenderem de fato que ali ela está entrando num bairro. E isso serve, obviamente, uma sinalização para o transeunte de Belo Horizonte, mas para esses caminhões, carretas que estão passando por BH, eles saberem realmente o que os espera. Outra questão importante é da gente pegar no próprio anel rodoviário e indicar que o próximo retorno ele está a 2 quilômetros, na verdade, de distância. Ou seja, essa localidade não é um retorno. Essa localidade é um acesso a bairro. Então, o ideal é que um caminhão que está vindo pelo anel rodoviário tenha consciência que o próximo retorno, para ele voltar pelo próprio anel, está a 2,5 km. E é lá, naquele viaduto que conecta a Úrsula Paulino com a Via do Minério. Ali é o próximo retorno que ele pode acessar para voltar no anel. No caso de alguém que errou a rota ou que, porventura, está perdido aqui no meio do caminho, né? Bem, outra coisa é que quando a pessoa entra nessa rua Moisés Calil, tem que ficar muito claro para ela que o acesso de caminhões é restrito e que ela não pode trafegar ali de forma indiscriminada. Nós entendemos que essa comunicação precisa de ser uma comunicação realmente muito significativa, porque o perigo, o risco é iminente. Então, logo na entrada dessa rua Moisés Calil, é necessário que seja feita a sinalização da restrição de veículos de carga. Desse ponto em diante, é uma tarefa de fato, senhora Marinês, para BH Trans, né? Uhum. Porque no anel rodoviário a gente sabe que vocês vão ter que fazer uma interface aí com a Via 040, com o DENIT, né? Uhum. Então, a ideia é que o trânsito de carretas e caminhões acima de 5 toneladas tem que ser restringido, e no caso das entregas locais, que seja feita a baldeação para veículos menores, né? Mas a gente vê uma carreta com 10 toneladas entrando dentro do bairro de forma desorganizada, é muito perigoso. E nós sugerimos também que seja feita uma abordagem direta com relação à conferência de freios. Por quê? Como o declive do anel é muito forte, esses carros chegam com o freio superaquecido, e se ele tinha alguma chance de acabar, ali é o lugar para ele acabar de gerar o problema a pane mecânico. Então, assim, nós temos vários casos de veículos que perdem o freio ao final do declive, lá embaixo no Betânia. Por isso, inclusive, apesar da gente não estar abordando isso aqui na apresentação,
mas as rampas de desaceleração propostas aí, o vereador Irlan Melo sempre tem falado delas, são fundamentais para a segurança no tráfego do anel como um todo. Mas a gente está falando de um bairro, e talvez até pelo valor do investimento não faz sentido ter uma rampa dessas de escape dentro do bairro Buritis. Não tem nem espaço para isso, a não ser em áreas verdes que são protegidas também, e a gente tem que respeitar. Bem, logo na sequência, e aqui é uma sugestão que a gente traz de um protocolo de sinalização viária que é muito pouco usado aqui no Brasil, mas é um padrão canadense, e esse assunto também está posto dentro do plano de melhorias para o anel rodoviário. Então, o vereador Wesley esteve junto com o nosso ministro Tarcísio Freitas em Brasília e levou essa possibilidade, porque a mesma proposta que a gente está trazendo aqui para uma situação local é uma proposta também para o Departamento Nacional de Transportes aplicar, por exemplo, lá naquela parte do Jardim Canadá, ainda BR-040. Por quê? Seria uma forma da gente ter um aviso aos caminhões que eles têm que parar num ponto de checagem de freios. Então a ideia é o seguinte: essa rua Moisés Calil, em frente ali dos supermercados BH, ela é uma parte plana, então dá para o motorista fazer uma inspeção uma inspeção mecânica de freios antes mesmo dele descer a montanha. Então a orientação seria essa: ó, veículos acima de 5 toneladas, ponto de checagem de freios a 100 metros. E aí a BH Trans, no caso, a senhora Marinês está ouvindo aqui diretamente, a gente poderia sinalizar um ponto de parada, simplesmente para alertar os motoristas desses caminhões de fazer o pit stop para verificação mecânica desses dispositivos. É um ponto de checagem dos freios. Então seria um padrão canadense, e a gente poderia estar inovando essa sinalização aqui em BH, porque ao mesmo tempo de estar trazendo esse assunto numa pauta que é específica do bairro Buritis, mas na verdade em todos os bairros onde a gente tem uma área muito montanhosa, esse problema de circulação de caminhões é realmente um desafio, né? Belo Horizonte já conseguiu, por exemplo, evitar que esses caminhões usem o centro da cidade. Hoje isso aí já é um ponto superado. Mas, por exemplo, tem um ponto de verificação da BH Trans que fica ali 24 horas na Nossa Senhora do Carmo, né? Para os desavisados, né, serem pelo menos retidos naquele ponto. Então, assim, é uma construção realmente de uma nova metodologia de sinalização que poderia trazer bastante benefício para a nossa comunidade. Então, uma vez que a pessoa foi alertada do ponto de checagem de freios, ele faria, a partir dessas placas de sinalização, uma advertência para que ele pare e verifique os freios antes da descida íngreme. Nesse caso, a gente está apontando que a descida íngreme da Rubens Caporale nem seja a utilizada. A descida que a gente acha que é menos problemática é a da Cristóvão Chiaradio, mas a diferença de nível é a mesma. A altura que o veículo está ali na hora que ele está no anel, ou a altura que ele está quando ele chega a Mário Werneck, é praticamente aí a mesma. Então, essa placa de advertência do ponto de checagem de freios, ele traria procedimentos que os motoristas deveriam obedecer. Então, tanto para os sistemas de freio a ar, como para os sistemas de freio hidráulico. Então, por exemplo, né, ponto de checagem dos freios, sistema de freio a ar. Verifique se o compressor de ar está funcionando adequadamente. Verifique se o reservatório de ar está com nível adequado. Verifique se todas as rodas recebem o ar igualitariamente. Verifique se há vazamento de ar audível e verifique se os pneus, rolamentos e tambores de freio estão superaquecidos. Ou seja, é óbvio que se um motorista passar direto e não obedecer, e ele tiver com problema mecânico, vai acontecer um acidente. Mas é uma forma de você alertar o motorista para procedimentos simples de verificação antes dele realmente começar o plano. Eu acredito que se porventura ele constatar um problema, a gente pode estar salvando uma vida de alguém, algum motorista, algum pedestre, no final de um declive como esse.
Para o sistema de freio hidráulico, verifique a pressão do pedal, verifique se o sistema a vácuo está funcionando, verifique se há vazamentos, verifique se os tambores de freios estão superaquecidos. Ou seja, é o básico que o motorista de caminhão, na verdade, acaba fazendo, mas ele faz isso quando ele está no posto de gasolina, quando ele está na BR lá, não sei onde das contas, mas não na hora que ele vai entrar num lugar extremamente inclinado, e que é o caso da nossa cidade. O acesso da BR-040 é um dos pontos mais altos de Belo Horizonte. Bem, então a ideia é de justamente esses veículos pesados fazer os veículos de carga fazerem o ponto de checagem de freios e logo na sequência, se o veículo tiver fora da norma, por exemplo, está fechado que 5 toneladas é o limite e ele viu que ele está no lugar errado, então a gente pega e sugere a ele um retorno obrigatório a 100 metros, que seria uma rotatória que hoje é em frente ao posto BR, que é possível da pessoa retornar para o anel rodoviário, sendo orientado por essas placas. É desejável também pensar, obviamente, no sistema de câmeras de monitoramento, de tal forma que a BHTrans aplique multas a esses motoristas que venham infringir essa restrição de tráfego. Entendemos que não é viável colocar um fiscal de plantão lá 24 horas, igual a gente tem na Nossa Senhora do Carmo, mas com as câmeras e com o próprio COP, que fica inclusive no bairro Buritis também, é uma boa saída a gente fazer um monitoramento de câmeras desse acesso pontual do anel rodoviário ao bairro Buritis. Então, seria desejável também que a gente tivesse uma previsão dentro de um projeto de integração dessas imagens junto à BHTrans na fiscalização. E, obviamente, fazer boas pinturas no chão, né? No próprio local ali tem a escola americana, que é rota, ou seja, a gente tem um problema de crianças transitando, enfim, o local tem que ser um local muito bem sinalizado para que a gente evite tragédias como a gente viu nesse último dia 21 de abril de 2021. Então, é uma proposta, a gente levantou essa informação junto às lideranças locais, outros moradores também que fizeram essas contribuições, e agradeço muito a participação aqui da Maria Inês, da BHTrans, de estar nos ouvindo, né? Afinal de contas, a gente não quer trazer só o problema, a gente quer trazer também propostas de solução. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Maria Inês, para ela fazer os comentários. Mas a gente não tinha trocado essas informações antes, então é uma novidade, né, Maria Inês? Mas, enfim, então eu passo a palavra para a Maria Inês, da BHTrans, para contribuir conosco. Boa tarde, né? É um prazer estar aqui, ouvir tão boas sugestões, né? Parabéns a todos os envolvidos, né? De grande valia. Obviamente, como o próprio vereador já disse, nós, algumas alternativas para o anel, nós vamos fazer no interface, né? Com a BHTrans, a concessionária, e o distribuição, que é o trabalhador fiscal. Mas eu acho que a gente tem perfeita condição de fazer essa interface e é muito importante que essa alternativa, que nós essa iniciativa, seja implementada, né? E você já consegue diminuir muito o acesso dos desavisados ou aqueles que não conhecem o local e adentrar a base. Na sequência, né, essa alternativa canadense, muito interessante. Nós estamos abertos para levar isso, né, para a redação, inclusive ver a possibilidade de agramar essas placas, tudo dentro da legalidade mesmo, né, que a gente tem que acompanhar, está tudo dentro das instruções de controle, mas acredito que sim, que o que elas colaboram as pessoas para fazer a verificação. Se a gente já sinalizar isso, né, a gente já deixa um comprometimento também com o motorista para que ele respeite essa questão. A questão das câmeras de monitoramento também é muito interessante. A gente, geralmente, na BHTrans, a gente faz uma análise prévia, um parecer, e encaminha para uma gerência que trabalha com as tecnologias,
E a gente vê dentro da programação, né, desses equipamentos da Devatran, que seria possível. De pronto, aqui eu não posso responder quanto a isso, mas é uma excelente alternativa, né, que a gente teria esse monitoramento constante. Bom, a gente realmente acompanhou esse acidente, né, até nas reuniões de CFT, que a Comissão de Geografia e Trânsito, foi também muito comentado nisso, e aí a gente veio pensando em algumas alternativas imediatas. É claro que a gente tem muito a trabalhar ali, principalmente essas sugestões que foram dadas, são muito bem-vindas, nós vamos visitar sobre elas, mas a gente já teve uma sinalização, foi implantada no dia 7 de maio, uma placa de proibição de tráfego de caminhões na rua de Separé do Rio, na Camargo do Rio, e na Geraldo Lito da Sotero, que são as duas vias mais íngremes que nós temos ali naquela entrada. A questão que é da escola americana é a opção que a gente deixou, né, de caso, por exemplo, tem um veículo igual do lado comentou, ele tem que fazer carga, reforma em algum comércio dentro do bairro. Então, nós deixamos essa escola de Arade para o tráfego de caminhões, mantendo, como é hoje, a entrada para o bairro no sentido centro. A pessoa vai seguir pela Cristóvão até Mário Bernet, fazer a conversão à direita. Esse último trecho ele tem uma sinalização de redutor de velocidade. Nós fizemos uma vistoria no trecho dessa via. Então, nós vamos revitalizar toda a sinalização horizontal, como aquela que apareceu ali de devagar, 30 km, escola. Né? Vamos também, para aquele veículo que quer virar à esquerda na Mário Bernet, que é no sentido Palmeiras, ele é obrigado a entrar ali na primeira rua antes da Mário Bernet, e depois entrar à esquerda ali na Jornalista Guilherme. Então, a gente também vai fazer uma sinalização de reforço nessa rua, Guilherme, para a placa da escola. Então, nós vamos também fazer reforço de sinalização de local nessa rua, para que esse veículo, ao entrar ali, né, ele perceba que ele está ali dentro do veículo urbano e que ele tem que diminuir a sua velocidade. Então, por hora, e também a questão, ela é uma via que ela tem canteiro central, com própria atriz lateral, o canteiro central e os veículos que estacionam, que ela tem na faixa de estacionamento, ele já leva o motorista a reduzir a velocidade. Né? Quando você tem uma barreira física, você já passa ali com mais cuidado para evitar colisão. Então, por esse motivo também, por essa característica, né, que o pessoal já conhece, quer ir de Palmeiras e vai para a direita, na rua. Eu quero seguir do centro e eu vou até a Mário Bernet. Então, e manter essa distribuição de fluxo é importante, porque a gente precisa de um papelão, porque senão eu vou realocar um tráfego maior para jornalista que dentro da cidade. Então, a nossa opção imediatamente, a gente já fez a implantação das placas de produção de tráfego de caminhões, nos locais que estamos também, nas ruas Rubens e na via Geraldo de Santoro, e na Cristóvão a gente também vai revitalizar a sinalização dela e na Guilherme, bem como na Rubens também e na Geraldo de Se quiser melhorar um pouco o áudio dela aí, não está dando para a gente entender, não, viu, amigo? Engraçado, porque está entrando um ruído e eu não estou achando que é o meu aqui, não. Eu não sei os outros vereadores aí, se eles estão acompanhando. Eu estou com dificuldade de ouvir. Eu acho que se ela mudar de posição para você aí, será que não fica melhor, não? Vamos testar aqui. Wesley, me fala se melhorou, por favor. Quer que eu retome do início? Não, aí, ó. Agora tá muito bom, viu? Agora ficou bom. Então, quer que eu retorne desde o início? Marinês,
Pode, ô Braulio, você pode conduzir aí, ó, assim, algumas coisas nós ouvimos, outras deu um pico, né? Então fica meio complicado de retornar, mas eu acho que pode só dar continuidade mesmo. Não sei se a assessoria conseguiu ouvir bem aí também. Ok. Eu vou conduzir aqui com a Marinês, perguntando, inclusive, Mas sobre... o áudio dela agora tá muito bom, viu? Tá, a gente sentou mais pertinho do computador aqui. Tá. Marinês, nós percebemos a implementação dessa placa de alerta de declive e a placa de restrição de caminhões na Rubens Caporale. Muitas pessoas nos perguntaram, na verdade criticaram, né? Porque logo ali tem uma doca do supermercado BH. E da forma que está estruturado, significa que nenhum caminhão que entra no supermercado deveria passar por ali. E a gente vê no dia a dia que isso não acontece. Talvez a placa tenha sido, ela não tenha pensado nisso e talvez no assinte de fazer alguma coisa ela foi colocada lá. Qual que é a interpretação sua a respeito desse ponto específico? Pode ter sido mesmo para, né, ter um imediato retorno da sinalização, que isso possa ter passado talvez um pouco despercebido, mas a gente pode retomar então, e fazer uma... corrigir a rota nesse sentido? Sim, uma reanálise lá, com certeza. Muito tá? bom. Eu gostaria só de complementar alguma coisa na Rubens Caporale. Também uma demanda da CRTT, quando alguém falou que há um desrespeito, quando chega na aproximação da Mário Werneck, de conversões à esquerda no sentido Palmeiras, em vez de realmente virar à direita, fazer a rotatória e voltar. Então, nós temos, foi implantado um projeto lá, que foram aquelas ilhas, mas ele pode ser complementado com taxões, que o taxão, de uma certa forma, cria um desconforto para quem for cometer esse desrespeito. Né? Então, a gente também está avaliando lá, que foi até um lugar citado, que, graças a Deus, né, a mão de Deus segurou lá, que ali é realmente um lugar de maior conflito, né? Que é o pessoal que vem direto do sentido Palmeiras-Buritis, e quem está na rotatória e quer fazer a conversão esquerda para entrar na Rubens, sentido Anel, enfim. Então, é um local que realmente tem um volume maior de veículos, esperas e tudo mais. Então, a gente também, como estamos olhando essa região, a gente vai complementar alguma coisa lá também. E reanalisar esse local. Se me permite, Marinês, te dando um feedback sobre esse ponto, a melhoria que foi feita na sinalização lá já melhorou bastante. Tem alguns ajustes que lá eu acho que fazem sentido, sim. E eu vou passar a encaminhar então para você também, né? Apesar de não ser o objeto exato da nossa conversa aqui, mas essas implementações sempre são muito bem-vindas pela população. Ok. Estamos à disposição. Para a gente encaminhar para o encerramento, eu gostaria de te perguntar se essas propostas que a BH Trans está formulando, e hoje a gente entregou aqui, por meio dessa audiência também, outras sugestões, se é viável de vocês documentarem isso e encaminhar para a nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, para a gente ter acesso ao projeto e, logicamente, dar feedback aí para a população. Perfeitamente. Viável, sim. A gente encaminha. Então tá. Tá? Então, e agradeço mais uma vez as sugestões, o esforço de todo mundo, né? Claro. De trazer essas inovações, esses conhecimentos aí do Canadá. E eu acho que pode ser muito útil. A gente só vai verificar toda a questão de legalização, né, o que é da nossa competência e o que não é, e a gente vai encaminhar com certeza aquilo que não for da nossa competência direta, a gente vai fazer uma interface para conseguir essa melhoria, né? E aí fica até uma piloto, né, piloto implantada para outras situações semelhantes na cidade. E eu tenho certeza que vai ser, porque temos esses cenários em outros lugares também, não há dúvida. Exatamente. Né? Mas tranquilo. Ok. Presidente Wesley, da minha parte aqui, ok, podemos encaminhar para o encerramento da nossa reunião. Oi, amigo. Excelente. Eu quero agradecer muito aí, né, a participação fugiu o nome aqui da BH Trans. Marinês, Marinês Franco da BH Trans. Excelente. E foi muito boa também, viu, Braulio, as suas sugestões, né? Achei muito interessante a questão aí do trecho, da parada, para poder verificar os freios, né? Esse pit stop, ideias realmente muito assim, pontuais e inovadoras, né? Aqui em BH, então parabenizo mesmo e
a nossa grande alegria, assim, é se um dia realmente a gente ter o êxito total, né? De ver tantas sugestões, né, que nossa comissão envia e essas sugestões aplicadas. Parabéns mais uma vez, viu, Braulio? Não, que isso. A gente está aqui para sempre contribuir com a cidade. Então é importante esse diálogo e, logicamente, sabendo que esses exemplos podem ser replicados para diversos locais, principalmente em BH, que é uma cidade montanhosa. Perfeito. Vereador Gilson. Quero cumprimentar a minha amiga Marinês CRTT. Eu era CRTT, né? Ali junto com a equipe da Suzana. Cumprimentar você aí, tá? Te parabenizar aí por estar participando conosco aí dessa comissão. Eu que agradeço. Ô, Gilson, ela está aqui do nosso ladinho, viu? Se quiser vir aqui. Se é um queijo importado, vereador, eu vou ir. Ô, Gilson, eu almocei tão correndo que não tem nem a água ainda ofereci para a Marinês. Que absurdo, não vai ter que resolver isso agora. Tá certo. Gabinete do Braulio deve ter isso tudo lá, mano. Pode ir, com certeza. Tá doido. Então tá certo, pessoal. Eu acho que, né, mas se mais algum vereador quiser manifestar, vereador Henrique Braga, mais algum outro vereador? Não, né? Então tá bom. Braulio, então eu vou propor um encerramento. Braulio, você quer fazer mais algum comentário? Não, só tenho a agradecer a todos, agradecer a BH Trans, no nome aqui da Maria Inês e do presidente Diogo Prosdóximo, por ter nos atendido aqui na nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário. Obrigado. Excelente. Então, às 14h30, declaro encerrada esta reunião. Muito obrigado a participação de todos aí. Forte abraço. Boa tarde.